Olá, amores! Como vocês estão? Nesse vídeo a gente vai falar sobre você não tem culpa. Então, se hoje na sua vida você está paralisado aí em alguma área da sua vida, entenda que você não tem culpa. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, muito prazer, eu me chamo Camila Chamon, eu sou mentora de bem-estar e aqui você vai aprender a desenvolver um relacionamento saudável com você mesma, a sair da dependência e a chegar na autonomia emocional. Então já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. A gente vive hoje numa sociedade onde a gente se sente culpada absolutamente por todas as coisas. O que eu quero nesse momento é que, em primeiro lugar, você tire esse peso das suas costas, de que você tá errada, de que você não tem conserto e que você tem culpa por toda a desgraceira que tá acontecendo aí na sua vida nesse momento. Então, se tem alguma área da sua vida que você se sente paralisada, seja nas suas relações, seja na vida profissional, eu quero te trazer uma ótica da experiência somática, que é a neurociência do trauma, para que você entenda que isso acontece hoje na sua vida por algo que tá travado, que tá paralisado por conta de algum trauma que aconteceu lá atrás, mas entenda que você não tem culpa disso, ok? O que a gente vai falar aqui é para que você gere uma consciência. E a partir do momento que a gente tem consciência, né, disso que acontece nas nossas vidas, a gente pode fazer algo diferente para mudar, certo? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é: nós hoje temos 3 cérebros. Então a gente tem o nosso cérebro cognitivo, que é o nosso neocórtex, que vai cuidar da nossa mente, né, da nossa fala. Nós temos o cérebro límbico, que cuida das nossas emoções, e o cérebro reptiliano, que é o que cuida das nossas sensações corporais. Esse cérebro reptiliano, que é o que cuida das nossas sensações corporais, diz respeito ao nosso sistema nervoso autônomo. O nosso sistema nervoso autônomo, da maneira clássica, se divide em simpático e parasimpático. O simpático, ele age toda vez que eu preciso de movimento, que eu preciso ativar. Então, por exemplo, eu vou levantar dessa cadeira, eu preciso ativar o meu sistema simpático. O parasimpático, ele vem agindo sempre que eu preciso relaxar. Sempre que eu preciso diminuir batimentos cardíacos, respiração, que eu vou estar relaxando, eu vou ativando o meu parasimpático. O que acontece num trauma, só para que você consiga compreender, é que o meu sistema simpático, ele sobe demais, ele ativa e ele não desce. Em situações normais que não são traumáticas, a gente ativa o nosso simpático porque a gente precisa se movimentar rápido, mas aquilo dali daqui a pouco descarrega. Por exemplo, quando você está num trânsito, né, dirigindo, e aí daqui a pouco recebe uma fechada, você tem que ativar muito o seu simpático bem rápido para desviar o carro, né, tomar uma ação ali muito rápida para que não, enfim, ocorra um acidente ali. Logo depois você já reparou que você, quando faz esse desvio muito rápido, vem um ataque cardíaco, você começa a tremer, começa a ficar com a respiração ofegante, respirar mais rápido, né? Dar umas tremidinhas assim. Isso é o seu corpo descarregando, porque você teve uma grande ativação do seu simpático e logo depois o corpo vem e descarrega. Agora eu quero que você compreenda o que acontece numa situação de trauma. O seu simpático, ele liga, né, um alerta de que tem um perigo, então o seu simpático começa a subir, porque você precisa de energia para se mover, ou para lutar, ou para fugir. E para tudo isso você precisa de movimento. O ponto é que no trauma, se aquilo for demais para o seu sistema nervoso, o seu simpático sobe e aí ele não desce. Ele está subindo porque ele ainda está enxergando o perigo. E daí vem o seu parasimpático, que cuida do relaxamento que estava lá embaixo de boas, e o seu parasimpático percebe que o seu simpático não vai descer, e para que você não tenha um piripaque, um ataque do coração, vem o seu parasimpático, ele sobe bem rapidamente e trava o teu sistema aqui em cima. É o que a gente chama de congelamento. É nesse ponto que você congela. O ponto é que o trauma no qual você está congelada é como se o tempo todo você estivesse gastando uma grande energia com aquilo dali, como se aquele perigo ainda estivesse presente na sua vida. Porque ele ficou travado ali em cima, com essa hiperativação que a gente fala, de simpático e parasimpático, e ele não desceu, ele não descarregou. Quais são as consequências disso, os efeitos na sua vida? Por exemplo, uma grande ativação do simpático é causar crises de ansiedade, crises de pânico. Uma grande ativação do parasimpático pode gerar grandes crises de depressão. Então, a depender do sistema nervoso da pessoa, tem pessoas que vão desenvolver efeitos aí de uma superativação do simpático, por exemplo, ansiedade, pânico, e tem pessoas que vão desenvolver uma superativação do parasimpático, por exemplo, os casos de depressão. Tem as pessoas que desenvolvem os dois, né, que é o caso da ansiedade e depressão simultaneamente. O ponto é que, como está travado, congelado aqui em cima, aquilo não descarregou. E isso causa nas nossas vidas aquilo que a gente chama de
padrões de repetição, paralisia em determinadas áreas da nossa vida. Por quê? É como se toda vez que na sua vida acontecesse algum fato que te remetesse a esse trauma que você teve lá atrás, você se sentisse novamente congelada. E aí você não consegue andar com a sua vida. Você não consegue colocar aquilo dele pra frente. Então, o que acontece? Uma situação que pode te remeter, ainda que de longe, a um trauma que você viveu lá atrás, você trava, você fica paralisada e não consegue andar com aquilo dali adiante. É muito comum, por exemplo, se você teve uma relação abusiva, que foi muito traumática pra você, aí nas relações de hoje, às vezes alguma pessoa fez alguma coisa que, sim, não tem nem nada a ver exatamente com o que aconteceu lá atrás, mas você tá com aquele trauma tão ativado que você é como se não conseguisse dar sequência a uma relação de uma maneira saudável. O tempo todo você entra no sistema de luta, fuga, congelamento. Ou qualquer coisa que o outro vai fazer, você vai tentar lutar com aquilo, ou você vai tentar fugir, ou você vai travar, vai congelar. Isso daí acaba travando a sua vida. Então, o que eu quero que você entenda aqui é, em primeiro lugar, você não tem culpa. Por quê? Tudo isso aconteceu de uma maneira autônoma. Como eu tô falando pra você, todo esse sistema aqui diz respeito a um sistema nervoso autônomo que acontece de uma forma involuntária. Todo esse aparato do teu simpático subir, o parasimpático vir e congelar, isso acontece involuntariamente. Foi para te proteger numa situação que você viveu lá atrás, de maneira que você conseguisse continuar com a vida. Do contrário, você teria morrido do coração lá atrás, entende? Então, o primeiro ponto aqui é, pare de se sentir culpada. Porque todo esse sistema, onde o seu simpático subiu, o seu parasimpático ativou e congelou, isso aconteceu para te proteger. Então, faça as pazes com o seu corpo, faça as pazes com você mesmo. E entenda que tudo isso aconteceu, na verdade, foi para te proteger. Pare de se sentir culpada, certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, uma vez que na sua vida você começa a perceber os efeitos do trauma voltando, você pode, a partir de então, começar a agir para descarregar esse trauma. Para que essa onda que está lá em cima travada comece aos pouquinhos ir descarregando. E uma das formas que você pode fazer isso é por meio da autorregulação e da corregulação. Quando eu digo para você sobre corregulação, sobre autorregulação, é importante que a gente entenda um pouquinho sobre a teoria polivagal do Stephen Porges. Esse autor, ele descobre que existe um terceiro subsistema. Então, lá no comecinho eu falei para você que a gente tem o nosso sistema simpático, que ativa, e o nosso parasimpático, que relaxa. O simpático superativado, ele vai trazer ali pânico, ansiedade, e o parasimpático superativado, ele traz congelamento. O que esse autor descobre? Que o parasimpático, ele não traz apenas esse congelamento, que esse parasimpático, ele tem dois subsistemas. Um desses subsistemas, sim, vai levar ao congelamento. O outro subsistema é o que a gente chama de engajamento social, certo? Então, o nosso parasimpático existe o nervo vagal dorsal, que tem a ver com dorso, né, com costas, e o nervo vagal ventral, que tem a ver com ventre, com a parte da frente. Então, esse nervo vagal dorsal, que é não mielinizado, ele tem a ver com congelamento e ele está ligado aos órgãos do diafragma para baixo. Então, já percebeu que situações que são muito difíceis para você, às vezes vem diarreia, isso tem a ver com congelamento, né? Mexeu aqui com a parte do diafragma para baixo. Já o nervo vagal ventral tem a ver com os órgãos do diafragma para cima. Esse sistema de engajamento social é o que vai nos trazer relaxamento e a sensação de segurança, da gente se sentir segura, ok? Então, toda vez que você perceber algum efeito de um trauma, que você consiga ativar o seu sistema de engajamento social, isso vai ser muito importante para você não entrar na zona do trauma. Toda vez que a gente está no nosso sistema de engajamento social, você inibe luta, fuga e congelamento, ok? Então, continua aqui acompanhando os vídeos do canal, porque eu vou trazer para vocês cada vez mais como que a gente pode fazer exercícios para se autorregular ou se corregular, de maneira que te auxilie aí drenando de pouquinho em pouquinho esse trauma que está ativado e também para que você fique nessa zona do engajamento social e saia da zona do trauma, tudo bem? Então, para que você não perca nenhum vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até já já!